nova vida, nova vida. Queridos, eu vou já direto para a palavra. E hoje eu confesso que eu fiquei entre dois temas, mas como quem manda é o Senhor, eu falei: Senhor, eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. E eu entendo que nessa noite essa palavra, ela vem para mim e ela vem para cada um de nós. Então, se nós entendermos, se nós abrirmos o nosso coração para o agir de Deus, para o mover do Espírito Santo, porque, queridos, isso me deixa em paz. Se eu tivesse, não tenho, e homem nenhum tem essa capacidade de saber da necessidade, dos anseios, dos sonhos de cada um, e eu fosse montar uma pregação, um discurso, uma palestra, seja lá o nome que for, para vir de encontro com a sua alma, talvez eu acertaria um percentual. Mas quando é do Espírito Santo, se nós, porque isso também depende de nós, amados, a semente boa, ela frutifica em terra boa, em terra arada, preparada. Mas se nós abrirmos o nosso coração, a palavra do Senhor, o Espírito Santo tem esta capacidade, poder, discernimento e conhecimento para falar com cada um de nós de maneira individual, pessoal e única. Você crê assim? Então eu não preciso nem orar mais, porque, amados, é o que basta. Quando o Senhor Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu sou, ou ali eu estou. Ele não estava falando só de estar reunido, ele não estava falando só de algo presencial, ele estava dizendo de estar aberto, de estar desejoso para ouvir e receber aquilo que ele tem para cada um de nós. Amém? Então, se você puder abrir em Lucas capítulo 23. Eu já preguei sobre isso faz muito tempo, sobre essa passagem. Não é a mesma palavra, eu sempre gosto de deixar isso claro. Não tenho nenhum problema em repetir a mesma palavra, mas a palavra do Senhor, ela é inesgotável. No mesmo texto nós podemos ouvir versões não, podemos ouvir e aprender pontos de vista diferentes. Hoje, como o tio falou aqui pela manhã, na escola bíblica, foi citado lá Gênesis 4, né? E é um texto que eu já ouvi inúmeras vezes, e já ouvi, mas o que acontece? Quando nós estamos reunidos em nome do Senhor, para ouvir da palavra dele, sempre tem algo novo, sempre tem uma porção nova. Amém? E assim eu creio que o Senhor tem para nós hoje. Lucas 23, do versículo 39 ao 43, mesmo assentados, diz assim a palavra do Senhor: um dos malfeitores crucificados, isso está certo, blasfemava contra ele, contra o Senhor, né? Dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Quem nunca tinha ouvido essa palavra, essa passagem? Todos nós. A senhora nunca tinha ouvido, dona Neide? Essa passagem, ela é muito conhecida, ela é uma passagem até que dá controvérsias. Alguns discutem isso, se o paraíso, se o céu já foi inaugurado, se não, mas isso não é o caso. Nós vamos falar sobre isso hoje. A palavra, ela deixa bem claro que o Senhor Jesus diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso, que hoje, estarás comigo no paraíso.
E essa passagem, ela causa, talvez, ela é uma história intrigante. Ela é a história de um homem, só para a gente poder viajar um pouquinho. Se coloca no lugar deste homem, um homem que amanheceu aquele dia condenado pelos homens, porque ele certamente já estava preso, alguém que pela sociedade não ia fazer falta nenhuma para a sociedade, que era odiado, que era alguém repugnante aos olhos da sociedade, mas esse homem desperta naquele dia como alguém detestável, perdido, condenado pelos homens e condenado diante de Deus. E aquele homem, naquele mesmo dia, a palavra diz, não sou eu que estou dizendo, são palavras do nosso próprio Senhor Jesus Cristo, que diz que aquele homem foi salvo. No mesmo dia, aquele homem tem a sua vida totalmente transformada, totalmente liberta, totalmente restaurada, porque ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E é um pouco sobre isso que eu quero meditar com os irmãos nessa noite. Às vezes, queridos, isso são teses humanas, são pensamentos humanos. Às vezes na nossa cabeça, para que haja uma conversão genuína, uma conversão sincera, isso pode levar meses, anos, isso pode levar um bom tempo da vida. Mas essa passagem, e não é uma história, isso é uma realidade, ela diz muito claramente que este homem foi salvo, foi transformado no mesmo dia. Aquele homem, este ladrão, não teve tempo de fazer boas obras, não teve tempo de frequentar uma igreja, não teve tempo de se batizar. Esse homem talvez não teve nem tempo de pedir perdão a dezenas, talvez centenas de pessoas das quais ele prejudicou. Mas a Bíblia deixa claro que este homem, a Bíblia deixa claro que este homem recebeu do Senhor a salvação. E isso, queridos, eu não sei quanto a você, mas para mim, às vezes dá um nó na minha cabeça. Todos nós já perdemos entes queridos, e todos nós, falando abertamente, pensamos qual é o destino de cada pessoa. E muitas vezes nós tentamos nos apegar nas obras dessas pessoas, naquilo que elas fizeram. Claro que as obras de cada pessoa talvez deve ser um reflexo daquilo que ela recebeu de Cristo. Mas nós olhamos aqui para um caso de alguém que não tinha absolutamente nada ao seu favor, não tinha absolutamente nada a não ser o essencial, que era Cristo, que o promovesse e que o fizesse digno de alguma coisa. Mas eu quero olhar um pouquinho para a vida deste homem, e nós vamos olhar nessa noite, queridos, para esses dois ladrões que estavam na cruz, um à direita e o outro à esquerda do Senhor. E certamente, queridos, nós precisamos levar a nossa vida a identificar com qual destes dois nós nos parecemos. E aí você fala: não, pastor, eu não quero me parecer com um ladrão, eu não quero me parecer com alguém condenado e reprovado pela sociedade. Mas nós estamos falando de salvação. E eu quero meditar junto com você a partir do versículo 41 que nós já lemos. Aqui ele fala: nós na verdade com justiça. Aquele homem, aquele ladrão, ele merecia passar por aquilo que ele estava passando. Aquele homem não era um homem bom, que foi injustiçado, não era alguém que talvez não teve sorte na vida, alguém que foi uma vítima, alguém que sofreu um infortúnio. Ele mesmo diz aqui no versículo 41 que com justiça ele estava ali. Ele não era um homem bom, não era um homem, como eu disse já no início, que talvez a sociedade ia sentir falta, que talvez a vila onde ele morava ia sentir falta,
os amigos iam sentir falta. E isso, queridos, eu já começo, não está aqui isso nem na pregação, mas nós precisamos olhar. E eu ouvi isso, acho que umas 2 semanas, isso mexeu comigo. Se hoje nós fecharmos a porta da Nova Vida, será que esse bairro vai sentir a nossa falta? Será que se nós deixarmos de frequentar o trabalho, o convívio social, a família, a igreja da qual nós fazemos parte, será que as pessoas vão sentir falta de nós? Eu não estou dizendo por aquilo que nós temos, amados, mas por aquilo que nós podemos representar de Cristo. E esse homem, ele não estava lá como uma vítima. E aqui eu começo a aprofundar um pouco, para nós entendermos. Aquele homem, isso está claro no texto, eu não preciso explicar. Aquele homem pede para o Senhor, que o Senhor se lembre dele. O Senhor ali lhe deixa claro que ele estaria com o Senhor Jesus. Mas tem algo aqui que eu preciso olhar e analisar. Queridos, quantos sermões este homem ouviu de Jesus? Quantos milagres este homem viu Jesus fazer? Quantas pessoas este homem viu Jesus alimentar? Este homem era um ladrão, ele não era um discípulo, ele não era um seguidor de Cristo. Ou talvez, queridos, se nós formos olhar para aquele momento da cruz, se nós lemos aqui o texto, qual foi a mensagem que Jesus pregou para aquele homem na cruz? Jesus, por acaso, está escrito no texto que Jesus disse: arrependa-se, vocês dois estão condenados ao inferno, olha o jeito que vocês levam a vida de vocês, olha como vocês vivem, olha como vocês se comportam, se arrependam, porque daqui o que espera vocês é um inferno. Não, amados, eles não ouviram nenhum sermão de Jesus na cruz. Também na cruz eles não viram Jesus curar ninguém, não viram Jesus levantar um paralítico, abrir os olhos a um cego. Aquele homem estava na cruz com o Senhor Jesus, mas ali naquela circunstância, e deixa a sua mente viajar para aquela cena. 3 homens aos olhos humanos, pendurados numa cruz, cada um em uma cruz, os 3 sobre igual sentença, sobre igual sorte. O que esperaria aqueles 3 era a morte. Não havia forma de escapar da morte de cruz. Então eu te pergunto, o que aquele homem viu? O que aquele homem ouviu? O que aconteceu na vida daquele homem? Que ele morreu ali, mas o seu corpo foi tirado daquela cruz e jogado. E alguns dizem que muitas vezes esses corpos ficavam para ser comidos e apodrecerem, comidos por bichos e apodrecerem muitas vezes ao relento. Por isso que José de Arimateia vai e pede o corpo de Cristo. Mas, queridos, voltando para o entendimento dessa palavra, o que aquele homem ouviu? O que aquele homem viu? O que aconteceu naquela fatídica tarde? Que aquele homem enxergou ali do seu lado o Salvador da sua alma. E isso, queridos, nós precisamos trazer para as nossas vidas. É claro que num contexto, numa primeira análise, nós não vamos nos comparar com este homem. Afinal de contas, nós sempre nos acharemos mais justos, mais íntegros, mais merecedores. Afinal de contas, nós temos uma história, nós construímos um patrimônio, nós criamos uma família, nós somos bons cidadãos. Mas a bem da verdade é que em termos de salvação, isso não faz diferença nenhuma. Mas a pergunta que eu quero nessa noite reforçar é: o que levou aquele homem a crer em Jesus? Eu não sei se você já se fez essa pergunta. A Bíblia não deixa claro. Eu volto a dizer, isso eu estou conjecturando. Não dá a impressão que aquele homem era um discípulo. Fato é que, se nós não vamos ler esse texto, mas depois, se você quiser ver em Mateus 27, o mesmo texto diz que aquele homem, os 2 no início, praguejavam contra o Senhor Jesus, o insultavam. Mas algo aconteceu no decorrer da crucificação
que fez com que aquele homem abrisse os seus olhos. E é isso que eu quero que nós saiamos daqui entendendo nessa noite. Aquilo que abriu os olhos daquele homem, um bandido, um marginal, alguém à vista da sociedade sem valor nenhum, mas algo ali abriu os olhos daquele homem. Que nessa noite nós possamos sair daqui também entendendo, para que talvez, se os nossos olhos ainda estão fechados para algumas coisas que nós vamos falar nessa noite, eles sejam abertos em nome de Jesus. Amém. E é interessante, queridos, o Senhor Jesus ali na cruz passou momentos terríveis. Não foi meia hora de crucificação, não foi uma hora, foi um tempo longo. 6 horas, se eu não estou enganado, é isso? Eu não busquei, mas eu acho que é isso, em torno de 6 horas, que a Bíblia diz que na hora nona, ou seja, por volta das 15 horas, Jesus entregou a sua vida. E as crucificações eram sempre pela manhã. Mas, voltando aqui, se o Senhor, que passou momentos de angústia, sofrimento e dor naquela cruz, se o Senhor Jesus, e Ele tinha poder para isso, se Ele houvesse descido daquela cruz, será, amados, que aquelas pessoas creriam em Jesus? Sim. Muitos, inclusive ali, blasfemando contra o Senhor Jesus, o desafiaram, Bertinho, dizendo: se tu és o Cristo, desce da cruz, e aí creremos em você. Então, amados, se o Senhor Jesus tivesse descido daquela cruz, nós poderíamos olhar e falar assim: ah não, esse homem tinha motivo para crer. Afinal de contas, nenhum homem havia descido. Se o Senhor Jesus houvesse, como Ele mesmo diz, invocado 12 legiões, que Ele fala, 12 legiões de anjos, 20, não lembro quanto é o número, 12, enfim, era anjo que não acabava mais. As pessoas olhariam e falavam: agora eu posso crer nesse homem. Mas a bem da verdade é que o Senhor Jesus permaneceu ali, como a Bíblia diz, como cordeiro mudo, até consumir toda a obra de redenção. Então, queridos, mais uma vez, o que aquele homem viu? E eu quero já falar do título dessa noite, e nós vamos analisar 2 tipos de pessoas. E talvez, queridos, nós estejamos em uma desses 2 tipos. E o título dessa noite é: crendo sem ver e ver sem crer. Como assim, pastor? Nós vamos entender que tem pessoas que estão crendo sem ver, outras, porém, estão vendo sem crer. E queira o Senhor que nós não sejamos as pessoas que têm visto, mas não têm crido. É interessante que quando o Senhor Jesus ressuscita e Ele aparece aos 11, um dos discípulos não estava naquele dia. Quem lembra quem era? Ele mesmo, Tomé. E aí Jesus aparece uma semana depois. É aqui que eles deixam fazer um parente. Tomé, acho que nunca faltava do culto. Ele faltou aquele culto. Ele falou: hoje eu não vou, hoje tem final do jogo, hoje tem não sei o que, hoje eu estou cansado. E naquele culto que Tomé não foi, Jesus aparece ressuscitado. Não perca culto, tá bom? Estou brincando aqui, amados, mas... E aí, quando o Senhor Jesus aparece, Tomé ali, o Senhor Jesus fala assim: Tomé, toca nas minhas mãos, toca no meu lado, não seja incrédulo, mas ser crente. E aí tem aquela célebre frase, né? Tomé fala ali: Senhor, eu creio, né? E aí o Senhor Jesus fala para ele: você creu porque viu. Põe aí pra gente aqui, por favor. Isso aí está lá em João 20, 29. Aqui não, ali, né? João 20, 29. Aí o Senhor Jesus fala assim: mais bem-aventurado, feliz aquele que crê sem ver. Aqui, ó. Porque me viste e creste, bem-aventurados ou felizes, né? Que é a mesma coisa, os que não viram e creram. Então, queridos, o título dessa noite: crendo sem ver. E eu estou falando deste ladrão. É interessante que nós lemos esses dias que nós estamos vendo o livro de João, e o Senhor Jesus,
acho que é João 10, eu acho, não vou lembrar agora, quando ele fala por 3 vezes, eu sou, ele fala assim: Abraão se alegrou quando viu o meu dia. E aí os fariseus falam assim: como que Abraão viu o seu dia? Você não tem 50 anos. Abraão, Isaías, Davi, Elias, tantos homens viram o dia do Senhor, viram a redenção pela fé. E isso, amados, se aplica a nós hoje. O Senhor Jesus já veio, morreu, ressuscitou, está sentado à direita do Pai, onde há de julgar vivos e mortos. Mas, amados, fisicamente nós não o vemos, mas pela fé, ou seja, crer sem ver, nós podemos ver o dia do Senhor. E aí, queridos, a gente olha, e eu quero aqui, não quero fazer apologia, nem vitimizar, mas a Bíblia também não fala nada, e se a Bíblia não fala, a gente não fica deduzindo, mas a semelhança de talvez tantas outras pessoas que se desviaram, ou que tiveram uma vida de estrago, esse homem não deve ter uma vida fácil, não deve ter tido uma vida fácil. E volto a dizer, queridos, não justifica, mas para quem gosta de estudar um pouco, psicologia forense, é isso que chama? Tem isso? Forense, né? Obrigado. Você vai ver que normalmente o maníaco, um assassino, alguém terrível, ele sempre vai vir de um histórico de uma vida difícil. E provavelmente a vida desse homem também não era fácil. A vida desse homem talvez era alguém que as pessoas odiavam, podiam até temer, mas odiavam. Era alguém que certamente não tinha amigos de verdade. Era alguém que não tinha alguém que o esperava talvez em casa. A vida desse homem não era uma vida fácil. Odiado, maltratado. Alguém que estava acostumado com a indiferença. Então, queridos, eu vou ficar fazendo essa pergunta: o que esse homem viu? Talvez um homem, a Bíblia não fala a idade. Nós sabemos que quem infelizmente vereda pelos caminhos da ilegalidade, se não se converter, tem uma vida curta. Mas a Bíblia não fala quantos anos esse homem tinha, não fala da família, não fala absolutamente nada. Mas certamente aquele homem estava acostumado com uma vida de indiferença. Aquele homem estava acostumado a ser desprezado, a ser maltratado, a ser não quisto por onde passava. E o que despertou aquele rude, aquele homem talvez endurecido, Júlio, sabe, pela vida, aquele homem que talvez não tinha mais expectativa nenhuma, o que despertou aquele homem para que ele encontrasse ali a salvação? E aí, queridos, a gente volta aqui para o texto. Quando nós olhamos o Senhor Jesus, eu não sei se a sua Bíblia é igual a minha, que tem escrito em vermelho. Quem tem a Bíblia assim? Quem tem a Bíblia assim, se você olhar, tem 3 falas nesse texto do Senhor Jesus. Alguma delas é reclamando, blasfemando, amaldiçoando. Não. Aquele homem estava ali, e ele olha para aquele homem ali no meio, entre ele e o parceiro talvez de crime, e ele vê aquele homem, o Senhor Jesus, não reclamando, não amaldiçoando, não blasfemando e nem se defendendo. E, queridos, depois, se você faz isso na sua casa, se nós pegarmos a compilação dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nos 4 o Senhor Jesus disse 7 frases. Alguns repetem, outros têm exclusividade, mas compilando todos, o Senhor Jesus disse apenas 7 frases. E eu quero pegar da última para a primeira. A primeira ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Quando Jesus estava ali, prestes a entregar a sua vida, ele fala: em
entrego em tuas mãos o meu espírito. Um pouco antes ele diz: está consumado. Um pouco antes, em meio à agonia, ao sofrimento, Jesus fala: tenho sede. E ali você conhece a história, deram para ele beber vinho com fel, vinagre, perdão, com fel. Mas um pouco antes, em agonia ainda, ele eleva ainda com as poucas forças que tinha, ele eleva o seu rosto aos olhos e clama: Pai, por que me abandonastes? Nós já falamos 5 frases, né? 4, perdão. Um pouco antes ele olha para sua mãe na terra e para João, e ele fala: mulher, eis aí o teu filho. E fala para João: eis aí a tua mãe. Um pouco antes, e essa frase já está aqui no texto que nós lemos, ele fala para aquele bandido: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mas a primeira frase que o Senhor Jesus fala na cruz do Calvário, cronologicamente, está aqui no versículo 34, que nós não lemos. Vamos ler o 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, uma à direita, outra à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Queridos, desperta aí, usa a sua imaginação, ajuda o pregador. 3 homens, cada um em uma cruz, todos condenados à morte, não tinha volta, era a morte mais cruel, mais expositiva e mais vergonhosa que existia naquela época. Qual seria a reação sua, minha? Porque a Bíblia diz que nós deveríamos estar naquela cruz. Será que nós íamos clamar por perdão? Será que nós íamos praguejar? Será que nós íamos nos defender, dizendo: não, mas eu sempre fui um bom pai, eu sempre fui um bom irmão, eu sempre fui um bom cidadão, eu sempre fui alguém trabalhador? E ele olha para o Senhor Jesus, em meio à injustiça, em meio a blasfêmias, porque eles viram todas as blasfêmias que as pessoas, e as injúrias. Depois, se você quiser ler esse texto todo, está sempre no final dos evangelhos. As injúrias, as afrontas que o Senhor Jesus sofre ali na cruz. Mas ao invés de Jesus praguejar, ao invés de amaldiçoar, o Senhor Jesus fala algo que aquele homem talvez nunca tinha ouvido na sua vida. Aquele homem de coração rude, ele ouve ali na pior situação, ele ouve o Senhor Jesus dizendo: Pai, perdoa-lhes. E foi isso, meu irmão e minha irmã, que aquele homem viu em Jesus, e que eu e você precisamos ver em Jesus: perdão, misericórdia, amor. Foi isso que aquele homem viu lá na cruz. Foi isso que talvez ele nunca tinha visto na criação dos seus pais, nos relacionamentos que ele teve. Foi isso que aquele homem viu em Jesus, porque Jesus não pregou nenhuma mensagem, Jesus não curou nenhum cego naquela cruz. A mensagem que o Senhor Jesus estava passando naquela cruz, e a mesma mensagem hoje, amados, é uma mensagem de perdão, de misericórdia e de amor. Isso abriu os olhos daquele homem. Isso fez aquele homem que, eu não sei quem já viu, é um vídeo, amados, forte. Não tem nenhuma imagem forte, mas ele é forte de se ver. Um serial killer americano havia feito inúmeras vítimas, um monstro. Aquele homem duro, e nos Estados Unidos tem isso, quando há julgamento, os parentes das vítimas têm oportunidade de fala. E aquele homem duro, rígido, quem já viu esse vídeo?
alguns, né? Eu também não contei nem inteiro, né? Como é que você vai saber? Deixa eu acabar de contar. As pessoas chegam e falam: você é um maldito, o fogo do inferno é pouco para você, toda a eternidade. E as pessoas maldizem, e aí vem um senhor barbudão, e aquele homem fala para aquele serial killer: você tornou a minha vida mais difícil, porque você me tirou algo muito precioso. Mas é algo assim que ele diz: pela fé que eu tenho, por causa do meu Cristo, eu te perdoo. Amados, aquele homem duro que não mexia a face diante de um xingamento, de uma afronta, naquela palavra, quando aquele homem diz: eu te perdoo, aquele homem começa a chorar. O psicopata não chora, queridos. Crer sem ver é entender que o que nos foi dado, e em nome de Jesus, para de pensar que é por aquilo que você fez ou fará. O que nos foi dado gratuitamente foi perdão. Quem merecia o perdão de Deus aqui? Ninguém. Misericórdia e amor. Aquele homem teve os seus olhos abertos. Só que, queridos, isso não é algo teórico, não é algo abstrato, porque senão seria muito fácil. Ok, eu enxerguei o amor de Cristo, não importa, eu vou me colocar aqui no lugar do bandido. Talvez não matei pessoas, talvez não tomei muito do que é alheio, que nós achamos que não roubamos, mas se eu entrar aqui nos pormenores, a gente vai olhar e falar: eu preciso me converter. Mas voltando, se eu me colocar no lugar do bandido e falar: ok, então eu tenho uma vida totalmente desregrada, então se eu reconhecer o amor de Jesus, a graça, o perdão, está tudo certo? Não, queridos, isso é algo que tem que ser prático, não é algo abstrato, é prático, e nós vamos ver isso pontualmente. Versículo 40: respondeu-lhe porém o outro. Quem é o outro? O outro bandido, o outro que foi salvo. Repreendeu-o dizendo: nem ao menos temes a Deus. Sabe a primeira coisa de alguém que está vendo, ou melhor, está crendo sem ver? Essa pessoa teme a Deus. Não, pastor, eu temo a Deus. Queridos, temer a Deus é fazer o que é correto no secreto. Eu posso ser temente a Deus aqui em cima do púlpito, posso ser temente a Deus na frente dos irmãos, mas as minhas ações secretas, elas vão dizer o quão temeroso, o quão temor do Senhor eu tenho, o quanto eu estou entendendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria nas minhas ações nas minhas ações ocultas, onde ninguém vê. Porque quantas pessoas, queridos, estão vivendo uma vida dúbia, e infelizmente escândalos e mais escândalos sempre estão recheando a mídia. Carente de sangue, quer ver sangue, quer ver, não sangue literal, mas quer ver destruição de vidas. A minha garganta ainda está recuperando. E quando nós olhamos essas vidas, certamente você vai ver que eram pessoas que não tinham temor de Deus no oculto. Estavam pregando, cantando, fazendo, acontecendo, mas no secreto viviam uma vida podre, uma vida fora da vontade do Senhor. E a primeira coisa, amados, daqueles que creem sem ver, tem que ter temor do Senhor. Nas negociações que eu faço, naquilo que é oculto, naquilo que a minha esposa não vê, naquilo que ninguém está me vendo, quando eu estou em outra cidade, outro estado, outro país onde ninguém me conhece,
O temor do Senhor tem que fazer isso em nós, amados. Não é o que as pessoas vão pensar, é o que Deus sabe. E quantas vezes nós estamos sendo, como eu diria, ilegais nas nossas ações, individualistas, esquecendo que Deus tudo sabe, tudo vê e tudo conhece. Mas aquele que teme ao Senhor, ele não precisa de alguém que esteja o vigiando, de alguém que esteja o tempo todo dizendo, mas isso é errado. Aquele homem entendeu. Ele diz para o outro, nem ao menos temes a Deus? Essa pergunta, amados, eu preciso fazer para mim, e você precisa fazer para você. Tem momentos que nós vamos fazer coisas, e que o Espírito Santo de Deus faça isso em nós, que o Espírito Santo vem e fala, você vai fazer isso? Você não teme a Deus? O próximo ponto, versículo 41, ele diz assim, nós na verdade queridos, quantos verdadeiramente falam, eu não estou dizendo quem está numa cadeia, não, estou dizendo nós aqui. Quantos de nós falamos assim, não, eu estou passando por isso com justiça? Ou a gente fala assim, eu estou passando por isso, mas a culpa é da minha esposa. Não, a culpa é dos meus filhos. Não, a culpa é da minha igreja. Não, olha, a culpa é do meu pastor, do governo, a culpa é do meu patrão, a culpa é de alguém. O próximo ponto que eu vejo, amados, de alguém que verdadeiramente crê sem ver, é que reconhece o seu pecado. Queridos, a essência do Evangelho não mudou. As palavras podem mudar, a cara da igreja pode mudar, a liturgia das igrejas pode mudar, porque isso Deus não tem problema com isso, mas a mensagem é a mesma. O Evangelho é o mesmo, e o Evangelho se resume em poucas palavras: nós somos pecadores, e se nós nos arrependermos, confessarmos a Jesus e lançarmos os nossos pecados sobre Ele, nós somos perdoados. O Evangelho não mudou, queridos. O Evangelho é simples e é o mesmo. Eu não preciso saber eu não preciso saber muita coisa de Bíblia. É bom saber e precisamos saber, mas se eu entender que eu sou um pecador, que careço da misericórdia de Deus e preciso me arrepender, eu estou entendendo o que é o Evangelho. E nós vemos aqui, queridos, aquele homem fala, nós com justiça. Nós com justiça. E sabe, acho que hoje de manhã o tio falou esse versículo. O tio falou, agora eu não lembro quem falou. Mas alguém falou, quem falou do versículo dos sãos? Os sãos não precisam de médico. Mas foi a Lê, verdade, cadê a Lê? Lê, está ali. Ela disse o versículo, ela mencionou algo assim, os sãos não precisam de médico. O Senhor Jesus disse isso, né? Quem são os sãos? Mas no contexto, os que não pecam. Quantos tem? Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos, caídos, destituídos da graça do Senhor. Então, queridos, quando o Senhor Jesus disse, aqueles homens não entenderam, ele está falando assim, eu vim para os doentes, eles deviam ser o primeiro. Então sou eu, Senhor Jesus, atende eu primeiro. É doutor, né? O doutor da eternidade. Atende eu primeiro. Queridos, quando nós olhamos e nós entendemos que todos nós não importa, e nós muitas vezes nos enganamos nisso. Eu já sou crente há 25 anos, eu sou pastor, eu criei os meus filhos, eu paguei os meus impostos, eu construí a minha casa, eu fiz isso, aquilo. A gente começa a trazer a justiça para nós. E aquele que crê sem ver, aquele que entendeu o que é o Evangelho, olha para si e fala, eu com justiça. Mas eu ouvi um pregador também dizer isso, e eu falei assim, é forte, mas é verdadeiro o que ele está dizendo. Se o Senhor Jesus me condenar ao inferno, eu tenho que dar glória para Ele. Não, pastor, mas eu tenho que dar glória para Ele, queridos, porque Ele é justo. Ele é justo.
Mas muitas vezes nós temos facilidade de reconhecer o pecado do outro, a injustiça do outro, mas e aquilo que é em nós? Aquele homem teve um encontro verdadeiro com Jesus. Primeiro, ele viu o amor, mas ele entendeu que o temor de Deus precisava estar sobre ele. E em seguida, ele reconhece que é pecador. Será, queridos, que nós temos reconhecido? Será que eu reconheço a ponto de dizer: esposa, me perdoa, filhos, me perdoam, irmãos, me perdoem? Ou nós não erramos? E o próximo ponto, versículo 42: e acrescentou, é isso mesmo, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Peraí, gente, quem tem reino é o quê? É rei, é Senhor. Ele reconhece duas coisas que parecem simples, Humberto, mas são essenciais. É reconhecer que, primeiro, Jesus é Senhor, e segundo, que Ele tem um reino. Ah, pastor, mas aí está fácil, todo mundo aqui reconhece que Jesus é Senhor, que Ele tem um reino, e nós sabemos que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não dá para falar essa parte se não completar o versículo, né? Mas, queridos, vamos trazer para a nossa vida prática. Será que Jesus é Senhor da minha vida? Será que Jesus é Senhor da sua vida? Ou será que tem coisas das nossas vidas que nós fazemos do nosso jeito? Será que tem coisas das nossas vidas que nós tomamos a decisão segundo o nosso santo querer? A pastora Lu levou essa mensagem na sexta-feira pela manhã, lá no acampamento, como ouvir a voz de Deus. E depois no sábado de manhã o Cassiano pregou algo também reforçando isso, estando atento ao chamar do Senhor, ao bater da porta. Será, amados, que nós estamos vivendo isso verdadeiramente? Será que Jesus é Senhor das nossas vidas? Será que Jesus é Senhor do nosso domingo, da nossa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado? Será que Jesus é Senhor do nosso dinheiro? Pastor, demorou para falar de dinheiro. Será que o Senhor Jesus é Senhor do nosso tempo, das nossas vestes, do nosso corpo, das nossas palavras, dos nossos olhares? Será, amados, que Jesus é Senhor de fato nas nossas vidas? Aquele homem reconhece que Jesus é Senhor, mas ele reconhece também que Jesus tem um reino. E a pergunta é, queridos, nós estamos vivendo para o reino de Deus? Ou estamos mais preocupados em construir o nosso império? Não, pastor, isso aí não tem nada a ver com a gente. Quem constrói império é o Elon Musk, é sei lá, outro empresário aí, milionário, é a família Matarazzo, a família Votorantim, enfim, a família dona da Tetra Pak. Queridos, construir império não está ligado diretamente a dinheiro, está ligado àquilo que enche a nossa alma, que satisfaz o nosso ego. E quantas vezes a nossa preocupação está muito mais em construir o nosso império do que reconhecer o reino de Deus. Aquele homem vê o amor de Jesus, entende o temor de Deus. Aquele homem entende que era pecador, mas ele entende também que aquele Senhor ao qual ele estava se entregando, porque quando ele diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ele estava reconhecendo que aquele homem, o Senhor Jesus Cristo, era Senhor da vida dele, e a partir daquele momento ele teria que viver para o reino dele. Ah, pastor, mas é fácil, ele viveu mais 3 horas. Não importa, queridos, nenhum de nós sabe do nosso amanhã. Quando nós entregamos a vida para Jesus, o reino é dele e o senhorio também. Amém? Mas, queridos, eu falei do crer sem ver, mas eu tenho que falar, e eu vou ser bem breve nessa última parte, porque eu não quero tomar tempo com isso. Eu quero falar daquele que vê, mas não crê.
Quantos ladrões estavam na cruz? 2. Quantos se arrependeram? O outro ladrão, ele viu as mesmas coisas na cruz. Ele viu o Senhor Jesus no mesmo lugar que o outro, falando as mesmas palavras. Provavelmente, a Bíblia não fala isso, eu também não quero entrar nesse detalhe, mas dá-se a entender que os dois eram íntimos, os dois ladrões, porque o que se arrepende fala: nós merecemos. Não sei se era uma dupla, não sei se era uma quadrilha, mas a bem da verdade, queridos, é que eles viviam uma vida semelhante, cometiam os mesmos erros, viram a mesma coisa ali na cruz, viram o mesmo Senhor, o mesmo Deus de misericórdia, de amor, de graça e de perdão. Mas o segundo viu e não creu. E amados, Deus nos livre de estarmos nessa categoria, daqueles que estão vendo as coisas acontecer, que estão vendo o agir de Deus, que estão vendo a misericórdia do Senhor, que estão vendo a graça que nos foi dada sem merecer, mas não estão crendo. E é interessante que esse homem que viu a mesma coisa, ele não estava um de costa, ou estava tão distante que não poderia ouvir. Foi uma conversa onde os três, porque o Senhor Jesus estava no meio. E amados, eu preciso olhar para a minha vida. Será que há momentos da minha vida que eu não estou mais parecido com este ladrão incrédulo? Eu quero parecer com um ladrão que creu, amados, porque se eu me parecer com esse ladrão, nesse sentido que eu disse, vamos deixar bem claro, de reconhecer o amor de Deus, de temer a Deus, de se arrepender dos seus pecados e de reconhecer o senhorio e o reino de Deus. Se eu me parecer com esse ladrão, o meu destino será o mesmo que o dele. Estarás comigo no paraíso. E eu quero isso, amados. Amém? E aí, queridos, eu olho, por que aquele homem não reconheceu? Olha o versículo 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele. Sabe o que é blasfemar? É exaurir palavras de raiva, de ódio, de indignação. Aquele ladrão, à semelhança do outro, talvez também teve uma vida difícil. Talvez não era ladrão porque escolheu por profissão, era alguém que talvez a vida foi infortuna com ele, foi até injusta. Mas a bem da verdade, queridos, é que como nós vamos reagir diante dos infortúnios que nos foram colocados? Se você perguntar no secreto para os meus 6 filhos, você acha que você teve problema dentro da sua casa? Sabe a resposta deles, queridos? Sim. Mas seu pai é pastor, sua mãe é pastora. Erraram. Todos nós temos uma história, seja ela qual for, mas todos nós temos uma história, talvez, queridos, que nós vamos olhar e vamos sentir ira, indignação, injustiça. Mas a bem da verdade é que não é isso que está em jogo, e sim o que nós vamos fazer com isto. Enquanto um olha para si e fala: eu sou um miserável, eu mereço estar aqui, o outro fica, me perdoe aqui a palavra, arrotando palavras de raiva, colocando para fora toda a sua ira, toda a sua indignação contra si mesmo, contra o mundo, contra Deus. E toda vez, amados, que eu ajo dessa forma, que eu coloco para fora a minha ira, a minha raiva, eu estou esquecendo de 2 coisas muito importantes. A primeira é que eu sou igual, porque eu estou na mesma situação. E a segunda, a coisa que eu entendo é que isso não vai mudar a minha vida, mas aquele que está do meu lado, o Senhor Jesus da glória, Ele vai mudar a minha vida. E muitas vezes, queridos, a gente está vivendo uma vida assim, blasfemando, irados, se sentindo injustiçados. O segundo ponto que este homem
fala assim: não és tu o Cristo? Aquele homem estava colocando em dúvida, em queixa, o senhorio. Lembra? Enquanto um diz: quando vieres no teu reino, Senhor de um reino, o outro duvida, questiona. Será, amados, que nós temos duvidado? Eu não estou dizendo duvidar que Jesus existe, que Ele é poderoso, que Ele é Senhor, que um dia Ele voltará, mas duvidar. Muitas vezes nós vivemos uma vida, nós cristãos, nós vivemos uma vida de dúvida, achando que Deus está fazendo vista grossa a algumas coisas, achando que Deus não liga para isso. Queridos, eu não consigo olhar muitas vezes e ver pessoas que se dizem cristãs, que se dizem crentes, que pregam, que cantam, que fazem, acontecem, mas não têm capacidade de perdoar. E aí, queridos, eu olho e falo: como eu estou diante do Senhor, amados, se eu estou duvidando? Porque toda vez quando o Senhor diz algo e eu não vivo aquilo, eu estou duvidando. Vou pegar essa parte que eu falei, quando Ele diz: se não perdoardes os vossos irmãos, vós também não sereis perdoados. A oração do Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Toda vez que eu não faço, não vivo, viro as costas para aquilo que Deus tem para mim, eu estou duvidando. E nós precisamos pedir misericórdia. Senhor, faz de mim um crente, faz de mim um crente no Teu nome, para viver a Tua vontade. E aquele homem, cheio de raiva, duvidando, e eu vou aqui para o último ponto, ele fala assim: salva-te a ti mesmo e a nós também. Bonzinho ele, né, seu José? Salva a gente aqui, ó como eu sou bonzinho, seu José. Eu estou querendo me salvar, mas eu quero salvar o outro também. Este homem, amados, revela uma das personalidades mais malignas que pode ser encontrada dentro de nós: o egoísmo. Aquele homem não estava preocupado que Jesus se salvasse. Talvez o seu parceiro sim, porque ia continuar. Mas aquele homem estava somente querendo que os seus problemas, que as suas dificuldades, que as suas mazelas fossem respondidas, supridas. Será, queridos, que nós temos vivido assim? Eu busco a Deus porque eu quero, eu preciso, eu desejo. Será, amados, que nós temos buscado a Deus porque eu não quero passar por situações difíceis? E eu não estou dizendo que isso é um problema, buscar a Deus por causa disso, mas quando eu olho para a vida deste ladrão, que esteve ali do lado do Salvador do mundo e perdeu a última oportunidade da sua vida, eu olho para alguém que vivia uma vida egoísta, que não enxergou, não entendeu o amor, a graça, o perdão e misericórdia de Cristo. E toda vez, queridos, que eu vivo da mesma forma, vivendo uma vida egoísta, ensimesmado, somente olhando para si mesmo, somente preocupado consigo, somente fazendo coisas para si mesmo, para si mesmo e para si mesmo. E eu não estou falando de grandes coisas, mas estou falando de coisas pequenas. Se nós ainda fazemos isso, se ainda nas pequenas coisas somos egoístas, individualistas, despreocupados com o próximo, nós precisamos nos converter em algumas coisas. E eu não falo isso de uma maneira pejorativa, eu falo isso como graça, misericórdia do Senhor, que está abrindo os meus e os seus olhos, para que sejamos encontrados diante dEle, limpos, puros, não por nós, mas pelo sangue de Jesus Cristo. E aquele homem só buscava a resolução dos seus problemas. Não havia reconhecimento. Lembra que o outro reconheceu? Não houve arrependimento. Não houve uma
aquele homem não entregou a vida dele a Jesus. Será, amados? Eu não estou falando de uma oração. A Nova Vida, para a glória do Senhor, vai fazer 4 anos, daqui 19 dias. E nesses poucos 4 anos, eu estou falando só de Nova Vida, eu já perdi a conta de quantas pessoas, não que foram um número gigante, mas já foram algumas, que estiveram aqui em cima, aqui no núcleo, que pronunciaram uma oração de confissão. Mas e aí? Cadê estes frutos? Cadê o temor? Cadê o arrependimento? Cadê a entrega verdadeira a um Senhor de um reino? E eu preciso olhar para a minha vida. Eu não estou aqui falando de quem não está aqui, amados. Estou falando de mim e de você. Será que nós temos entendido? Será que nós temos reconhecido? Será que nós temos nos arrependido? E será que nós temos verdadeiramente nos entregue ou nos entregado a Jesus? Aquele homem, e você sabe a história, os 2 foram mortos. A cruz não permitia que ninguém saísse dali vivo. E um dia, queridos, todos nós, não numa cruz, talvez de N formas, mas um dia vai chegar o nosso tempo. E parafraseando com essa palavra de hoje, que lado da cruz eu e você queremos estar? De um lado nós estaremos, amados, é inevitável. Ou do lado daqueles que entenderam que não tem outra coisa, não existe nada no universo que possa me salvar, que não seja o amor, a graça, a misericórdia, o perdão de Deus em Cristo Jesus. Só que isso, amados, eu volto a dizer, não é uma filosofia, não é algo abstrato, não é um pensamento, é um modo de vida. Aquele homem, a Bíblia não diz quantas horas ele teve de vida depois disso. Talvez 1, 2, que seja 5. Mas eu vejo pela palavra que aquele homem, daquele momento até o momento em que as pernas dele foi quebrada, para que ele parasse de respirar, porque o sustento estava nas pernas. Um crucificado fazia força, e é uma dor em todos os nervos, tendões, mas ele fazia uma força para respirar, porque isso aqui dá asfixia. E até o momento que as pernas daquele homem foi quebrada, ele viveu o temor do Senhor, o arrependimento e a entrega total ao Senhor Jesus. E nós, queridos, nós precisamos fazer o mesmo. Talvez, e eu queira o Senhor, e eu espero que sim, que todos aqui sejam ladrões. Eu não lembro qual que estava à direita ou à esquerda, não importa, mas que todos aqui sejam vistos, entre aspas, como esse malfeitor, que reconheceu, que se arrependeu e que se entregou. Mas isso, queridos, tem que ser até o último dia, ou como dissemos há pouco, até que Ele venha. Nós não podemos, nós não sabemos, nós não podemos viver a nossa vida de uma forma relapsa, sendo indiferentes, achando que é com o outro. Porque, queridos, eu vou encerrar aqui, eu já vou chamar o louvor para nós irmos para a ceia. O diabo trabalha algo com muita perspicácia, com muito êxito nas nossas mentes. Ele fala assim para nós: não é com você, não é para você. Quem aqui já pregou? Com quem Deus fala primeiro quando a gente prega? Então, amados, essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. E essa palavra é para cada um de nós.
vigiemos. Para todos nós, né, dona Neide? Vigiemos, estejamos atentos, porque, queridos, esse é o Deus que nós servimos. Esse evangelho, o evangelho que aquele ladrão viu na cruz, sem milagres. Milagres são bons? Claro que são. Sem uma promessa de prosperidade, prosperidade é bom? Claro que é. Sem uma igreja gostosa para congregar, sem irmãos que o entendiam perfeitamente, sem o reconhecimento do seu pastor, da sua congregação, da sua família, sem nada disso, sem churrasco gostoso, sem a comunhão com muita comida que eu posso até levar embora, sem nada disso, amados, aquele homem na cruz enxergou o amor redentor, perdoador, restaurador de Jesus. E nós precisamos entregar isso, enxergar isso. Aí verdadeiramente nós estaremos crendo sem ver, e não vendo sem crer.